lindos. Cara, é músico profissional, é bom, é nosso, como diz o Bispo João Carlos. Agora, uma coisa muito, muito legal do Gustavo Faleiro, ele foi missionário, ainda é, porque ele ajuda missionários ao redor do mundo, mas, cara, ele teve um projeto missionário que virou uma igreja e é referência na França, lá em Paris. Oh, uau! Cara, em Paris? Muito em Paris. Mas muito legal o projeto do Gustavo. Pessoal, se vocês quiserem saber, entre em contato com ele. Eu tenho certeza que ele vai ter o privilégio de repartir com vocês. É um exemplo e é um amigo, um homem de Deus. Gustavo, uma alegria ter você ministrando aqui nesse evento e que o Senhor possa te usar como sempre te usa, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Luiz. Eu estou rindo aqui de tanta coisa boa que está sendo dita. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem aí? Ok. Vocês me deram uma tarefa muito fácil, porque tanta gente boa já falou, tanta coisa boa já foi dita, e aí, para mim, fica tranquilo, porque eu estou aqui ouvindo e sendo abençoado por Deus durante esse tempo todo, e está tão gostoso ouvir isso, né? É tão bom estar com vocês nesse momento, como você mesmo falou, que é apenas o início de um processo tão lindo do que o Espírito Santo está fazendo aqui no Brasil, em vários lugares de língua portuguesa. É claro que, assim, como eu falei, desde o Luiz Palau, o Bispo João, o Soeiro, tanta gente falou tanta coisa boa, e eu vou aqui, como aquele aluno que ouviu vários comentários bons, costurar um com o outro, né? Porque o Ben, por exemplo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: como evangelistas, nós somos chamados para uma grande aventura. Olha que frase legal, cara, porque é verdade isso. E essa aventura é muito maior do que nossa. E eu queria trazer uma palavra para vocês, gente. Vocês que já ouviram tanta coisa boa, vocês que já ouviram tanta coisa cheia de Deus. O ano de 2020 tem sido um ano, no mínimo, diferente para a grande maioria das pessoas. Eu fico imaginando quem planejou naquele culto de Réveillon, no culto da virada, olha, eu vou fazer isso em 2020. Provavelmente foi tudo por água abaixo. Os planejamentos mudaram completamente, a vida mudou. Muitos desanimados, muitos sem esperanças e, principalmente, muitos cheios de perguntas. E uma das perguntas que me fazem, porque sabem da minha paixão por missão, é: pastor, como é que eu vou evangelizar agora? Como eu vou fazer missões? Eu não posso nem viajar. Meus planos se frustraram. E é aí que eu queria me juntar ao Soeiro, quando ele falou: gente, se você não enxerga as redes sociais, o momento que nós estamos vivendo agora, como um momento ímpar para que missões sejam feitas, você está perdendo o seu tempo. Sabe, eu vejo o quanto a gente precisa crescer diante de Deus, porque eu acho que nunca vi, na minha vida, tanta oportunidade maravilhosa para espalhar o amor de Deus. Sabe, eu não sei se você sabe disso, mas houve uma pesquisa no mês de junho e a palavra mais buscada no Google foi oração. Olha isso, gente. A palavra mais buscada no Google foi oração. Nunca se buscou tanto por uma espiritualidade como nós estamos vendo agora. E a gente não pode deixar de aproveitar esse momento, porque crises geram ótimas oportunidades. É como o Soeiro falou, Paulo era um prisioneiro de Cristo. Enquanto a igreja deveria estar escrevendo cartas para confortá-lo, ele, dentro da prisão, estava escrevendo cartas para animar e para encorajar a igreja. Porque a crise gera sonhos, a crise gera oportunidade. E é sobre isso que eu queria falar com você. Eu queria trazer um outro prisioneiro para você nessa... Para mim já é tarde, provavelmente para vocês, eu não sei aonde você está do mundo, mas... eu queria trazer uma história de um prisioneiro muito interessante. Eu não sei como você lê a sua Bíblia, mas quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo um filme de aventura. E Gênesis, capítulo 40, traz a história de José. Um pedaço da história de José, onde ele estava preso. E diz assim o capítulo 40 de Gênesis: algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. E quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou ao oficial, que também estavam presos na casa do meu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? E eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem os interprete. E disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Gente, que texto maravilhoso, que texto atual para mim e para você.
Porque quantos de nós não nos sentimos, de alguma certa forma, numa prisão, no meio desse isolamento? Preso em casa, preso com a família, preso sem a família, sem poder visitar. Quantos de nós não nos sentimos desencorajados e achando que tudo estava acabando? E no meio de uma prisão, muitos desanimam. Mas o que mais me mostra esse texto é que o coração de um homem e de uma mulher de Deus, quando entendem quem é o Senhor, as circunstâncias passam a ser secundárias, porque dentro de uma prisão há espaço para Deus trabalhar. Muitos casamentos estão sendo destruídos dentro de uma pandemia, porque pessoas não sabem conviver uma com a outra. Mas dentro de uma prisão, e se você se sente em uma prisão, eu quero dizer para você, há ambiente para que a palavra do Senhor seja pregada. José estava no meio de uma prisão, José olha uma situação acontecendo, e aí a gente tem algumas lições interessantes. Porque no meio desses sonhos que as pessoas têm, quando você está preso, quando você está na pandemia, quando você está nesse momento complicado, o que a gente tem são sonhos. Alguns sonham com que isso acabe, alguns sonham com um 2021 melhor, alguns sonham verdadeiros pesadelos e acham que tudo vai piorar. Eu não sei qual sonho você está tendo, mas se você se sente numa prisão, ou se você é um homem e uma mulher de Deus nesse ambiente, aproveite esses momentos para encorajar pessoas. Mas para que isso aconteça, José dá uma lição para a gente. Uma primeira lição que ele mostra para a gente na prisão é: não há como evangelizar sem se preocupar. Grava essa frase para o resto da sua vida. Não há evangelização sem amor. Não há missão sem amor. Missão não é uma estatística, missão não é uma pesquisa onde você coloca nomes de pessoas e escreve do lado aceitou Jesus, não aceitou Jesus. Não, missão é envolvimento. Missão é amor. José olha para aqueles presos e ele estava dentro da prisão. E ele olha para aqueles presos e fala assim: por que vocês estão tristes? Já imaginou essa pergunta? Talvez a resposta fosse óbvia. É óbvio que eu estou triste, eu estou na prisão. Você quer que eu esteja feliz? Mas José conhecia a vida daqueles prisioneiros e sabia que tinha algo a mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente passa, e esse tempo de pandemia faz a gente perceber isso. Às vezes você passa por um cristão, por alguém na sua igreja, e dá aquela frase clássica: a paz do Senhor, irmão. Ou então, tá tudo bem? E a pessoa te responde com uma pergunta: tá tudo bem? Mas ninguém sabe se tá tudo bem. Ninguém respondeu a pergunta. E a minha pergunta para você é: e se aquela pessoa chegar e falar não está tudo bem? Será que você vai se preocupar como José se preocupou com eles e falar: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Essa é a primeira lição para nós. Não tem como fazer missão como um laboratório. A gente está lidando com vida e vida real. E o segundo fato desse texto é quando José chega para eles e vê esses sonhos malucos que eles estão tendo e vira para eles e fala assim: não seria a interpretação desses sonhos da parte de Deus? Me contem o sonho. Esse é o nosso papel. O Luiz acabou de falar isso para nós agora, gente. Eu quero repetir para ficar amplificado na sua mente. Nós não temos que converter ninguém. Nós temos que ouvir sonhos de pessoas e falar: Deus pode interpretar esses sonhos para mim e para você. Exemplos. Eu trabalhei com uma galeria de arte em Paris. E o que mais tinha na minha galeria eram sonhadores. Chegavam pintores, dançarinas, atores, cantores com sonhos. Alguns sonhos fáceis. Um pintor chegava lá, mostrava um quadro e olha, isso aqui é um navio. E a gente conseguia ver o navio. Outros chegavam lá com um borrão. E por trás daquele borrão tinha sonho na vida dele. E o nosso papel não era responder as perguntas dele, mas era chegar para ele e falar: me conta o seu sonho. E através desses sonhos que as pessoas começavam a contar para mim e para o pessoal da galeria, através dos sonhos, dos pesadelos, de tudo aquilo, nós víamos para eles com a seguinte pergunta: será que não vem de Deus a interpretação para o seu sonho? Será que você não está bem, mas será que a sua vida, do jeito que ela está, será que não vale a pena colocar para Deus as maiores causas que você tem? E aí a gente começava a conviver com aquelas pessoas. E como o Luiz falou, o peso saía das nossas costas, porque o nosso papel era só transbordar e testemunhar quem era o Espírito Santo e deixar com que ele fizesse o trabalho dele. E o segundo e último sonho, porque eu quero orar pela tua vida, e eu já estou terminando. Gente, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora, presta bastante atenção. Qual é o maior sonho da humanidade em novembro de 2020? Eu sei, eu digo para você: uma vacina.
Todo mundo sonha com a tal da vacina. As expectativas da vacina aumentam, a bolsa sobe. As expectativas da vacina diminuem, a bolsa cai. E eu quero dizer para você o seguinte, esse sonho, ele já existe. A minha maneira de ver o evangelho e a sua maneira de ver o evangelho deve ser dizer o seguinte para as pessoas, o nosso sonho já está sendo realizado, a vacina já foi descoberta. E todo mundo vai olhar para você como um maluco ou como uma maluca e vai dizer, não, ainda não descobriram a vacina. E você vai poder dizer, sim, a vacina já foi descoberta, nós podemos sonhar, porque o maior mal dessa sociedade, o maior mal dessa humanidade não é o Covid, mas é o pecado. E houve uma pessoa na cruz do Calvário que trouxe a vacina para mim e para você. Nós devemos ser aqueles e aquelas que saem pelas ruas dizendo, o nosso sonho já existe, a vacina já está aí, a vacina se chama Jesus Cristo. Se Oxford não descobriu, se a China não descobriu, se a Rússia ainda não tratou da vacina, eu quero dizer para você, a vacina já está conosco. Você pode declarar isso para todas as pessoas. Olha, eu já tenho a vacina, eu já fui vacinado. E todo mundo vai olhar para você como? A vacina tem um nome, e esse nome é Jesus. Eu quero convidar você a orar comigo e a parar para pensar nisso. Quantas pessoas estão sonhando do teu lado? Quantas pessoas estão desesperadas, com pesadelos do seu lado? Mas a minha vida e a sua vida devem chegar para essas pessoas e dizer simplesmente, será que a interpretação não vem de Deus? E, em segundo lugar, esse grande sonho que nós temos agora, essa vacina que está doida para todo mundo doido para sair, ela já existe. E Jesus já te vacinou, já trouxe essa vacina contra o pecado através da cruz de Cristo. Faça isso nesse momento, comece a espalhar as boas novas do Evangelho, comece a animar a igreja do Senhor, mesmo nessa prisão, entre aspas, chamada Covid-21. Vamos orar, quero orar pela tua vida, para que Deus continue falando com você. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós, cuida da minha vida, cuida da vida de cada uma das pessoas. Alguns se sentem aprisionados, outros se sentem prisioneiros e muitos estão desencorajados, mas eu peço nesse momento que nós possamos olhar para quem está perto de nós e aprender a ouvir o sonho dessas pessoas, aprender a ouvir a tristeza através de falas e nos envolvermos com essas pessoas e dizer, conte-me o seu sonho, me diga o que você tem sonhado, será que não vem de Deus a interpretação para esse sonho? E Senhor, que em nome de Jesus, que esse sonho que muitas pessoas acham estar bem distante, que é a vacina, que nós possamos perceber que esse sonho já é uma realidade, que a vacina já existe. Em teu nome, Senhor, todos nós fomos curados do maior mal do século, que é o pecado. Nós fomos libertos do pecado e temos paz em Cristo. Cuida de nós, Senhor, abençoa-nos e gera novidade de vida para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, gente. Que seja uma tarde maravilhosa para cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus.